Gente, boa noite. A aula de hoje a gente vai dar uma continuidade no que a gente parou ontem, né? A aula de hoje vai ser um pouquinho mais curtinha, porque a gente vai falar de dois sistemas e poucas diferenças, né? Poucas não, na verdade, né? A gente tá falando de sistema feminino e sistema masculino, vai ver as diferenças e ver em que se assemelha, tá? Então é um pouquinho mais rápida, só que de amanhã a gente vai terminar todo o nosso conteúdo falando de 3 sistemas e vai fazer um sorteio para uma atividade de vocês, tá bom? Quando terminar aqui, a gente vai se organizar também sobre a questão dos grupos para a aula prática de vocês, tá? Serão 3 aulas práticas e a avaliação prática, da mesma forma que aconteceu em Anatomia 1, tudo bem? Então vamos lá. Ontem a gente terminou o nosso conteúdo falando sobre o sistema urinário, né? A gente terminou aí, foi a última partezinha, foi falando sobre a uretra. Eu falei para vocês que existe uma pequena diferença aí, né, em função e também no quesito aí comprimento, né, tamanho de uretra no sistema reprodutor feminino e no masculino também. Então, hoje a gente vai aprender aí um pouquinho de cada um deles, tá? O sistema reprodutor masculino, ele vai ter mais ou menos, vai iniciar suas funções, né, parecidas com a função do sistema reprodutor aí feminino, tá? Ele é constituído por estruturas, né, por órgãos tanto internos quanto externos, tá? Então, a gente vai ter aí testículo, escroto, pênis, classificados como órgãos, né, estruturas externas. E aí a gente vai falando sobre os órgãos internos desse sistema, onde a gente vai ter epidídimo, canais deferentes, canal ejaculatório, a uretra, vesícula seminal, próstata, as glândulas, né, como os órgãos internos desse sistema. Nós temos mais órgãos externos no sistema reprodutor masculino do que no feminino. Iniciando, a gente vem falando sobre os testículos, né? São as gônadas que vão formar uma bolsa aí e estão na parte externa da pelve, né? São ovoides e têm aproximadamente 5 centímetros de comprimento. É lá que vai ser produzido os espermatozoides, tá? E também a questão dos hormônios, o que difere, né, o homem da mulher, a questão hormonal. E esses hormônios são produzidos lá nos testículos. Também temos essa questão de produção hormonal nas glândulas suprarrenais. A gente estava falando sobre o sistema urinário e eu falei sobre uma pequena glândula que fica acima dos rins, vocês lembram? Que eu falei para vocês, parecia uma gordurinha em cima do rim, lembra? Sim, não é bile, não? Oi? Esqueci. Não, a bile, a gente viu que a bile é aquele líquido produzido pelo fígado e armazenado na vesícula biliar. Eu tô falando agora, né, das nossas glândulas suprarrenais, que fica acima dos rins. O rim é a unidade aí que vai fazer a filtração do sangue para produzir a urina. 2 grãozinhos de feijão, que acima deles a gente tem uma glândula acima dos rins, responsável pela produção de hormônio, que eu falei para vocês. Além, né, de ser produzido hormônio lá nos testículos, né, a questão da testosterona, que é o hormônio responsável pelas características masculinas, tá? Também, né, temos essa produção lá nas glândulas suprarrenais. Os testículos, né, são as únicas glândulas que ficam localizadas do lado de fora do corpo, né? Então, é a única glândula aí que vai fazer a produção de hormônio e fica do lado de fora. Aí a gente tem também a questão do escroto. O que é o escroto? O escroto é a bolsa,
né, que vai alojar os testículos. Então, existe aí essa pequena diferença. A gente pode chamar assim, a pele, o saquinho que reveste, chama-se escroto. Aonde ocorre todo o processo, né, é o testículo, que o pessoal conhece popularmente como ovos, né? E é o testículo. A pele que reveste é o escroto, tá? E a função do escroto, a função da pele que está protegendo o testículo, é fazer a regulação da temperatura, porque a produção do espermatozoide precisa de uma temperatura ideal, que é até 35 graus. Então, existe aquela questão de muito calor, essa pele, né, relaxa para que a temperatura fique adequada. Tá muito frio, essa pele vai encolher para que esquente lá, né, a região dos testículos, para que esse espermatozoide continue sendo produzido de maneira adequada, tá? Tá todo mundo entendendo o que eu tô falando? Sim. Beleza. Então a gente vem aqui para o epidídimo, é uma outra parte. Deixa eu deixar aqui na imagem, ó. Essa parte aqui de fora, vamos imaginar que seja a pele, tá? Lá no saco, é o saco, que a gente chama de saco, mas o nome é escroto. Dentro a região que parece um ovinho mesmo, é o próprio testículo, é onde tudo vai ocorrer. Depois que a gente já falou agora de testículo e falou de escroto, que é o saco de revestimento, a gente vem falando de epidídimo. O que é o epidídimo? São os dois tubos, né, que vão sair do testículo com cerca aí de 10 milímetros de cada um. A gente não, né? Os homens têm 2 testículos, então vai sair um de cada testículo. Epidídimo é como se fosse o caninho, tá? Um tubinho. E aí ele tem regiões se dividindo aí em cabeça. Aqui nessa primeira imagem, ó, a primeira região do epidídimo é conhecido como a cabeça, tá? Depois a gente vai seguindo, faz como se fosse uma proteção em cima do testículo e vai caminhando, subindo, tá? Então a gente tem a cabeça, que é a mais próxima do testículo, o corpo, que é a região do meio, e a cauda, que é a porção aí, né, mais distante do testículo. Então a gente tem cabeça, o corpo, e o que ficar mais distante do testículo vai ser a região da cauda. Quando termina a cauda do epidídimo, que é essa parte que fica bem grudadinho lá no testículo, a gente vai começar aí o ducto deferente, onde a gente pode conhecer, encontrar em algumas literaturas com o nome de canal deferente, tá? É a continuação desses tubos aí, né, do epidídimo, é a continuação desse caninho, vamos dizer assim, que vai conectar esse órgão interno ao externo, tá? São ductos, né, bem maiores aí, que é por onde o espermatozoide vai passar dentro desse sistema reprodutor masculino, tá? Então, é a passagem, é o canal onde o espermatozoide passa, né, depois que ele é produzido. Então, o espermatozoide ele vai ser produzido dentro do testículo, vai ser armazenado aqui no epidídimo e depois de maturado, depois de que ele está aí, né, pronto, ele vai sair do epidídimo, passa pela a região da cabeça, o corpo, a cauda do epidídimo, e aí ele vai percorrer pelo canal deferente, né, ou ducto deferente. Esse espermatozoide vai até desembocar aí na vesícula seminal, que a gente vai já ver mais imagens. Deixa eu deixar aqui. Pronto. Ó, aqui na imagem vocês conseguem acompanhar os nomes que eu tô falando para vocês, é tudo subindo, tá? Então a gente tem aqui, ó, o testículo, o escroto é a pele, tá? Por fora. Dentro do testículo eu tenho a produção de espermatozoide e ele vai ficar armazenado dentro do epidídimo. O espermatozoide, depois de maturado, ele vai seguir o seu caminho subindo aqui. Então, a gente tem escroto,
testículo, epidídimo com suas regiões. Depois a gente vai ter o ducto deferente, né? Que é esse canalzinho onde o espermatozoide vai subindo. Nessa sua caminhada, a gente encontra, né, algumas paradas, vamos dizer assim, para o espermatozoide, para que eles recebam líquidos para sua passagem ser feita, né, com sucesso. Por quê? Lembra que eu falei ontem que a uretra masculina ela possui aí duas funções? Então, nessa imagem daqui a gente consegue entender que aqui é a bexiga, os ureteres, que são os caninhos que vão pegar a urina que foi produzida lá no rim. A urina vem pelo ureter, fica aqui na bexiga e ela sai através da uretra. A urina, ela tem um pH mais ácido e os espermatozoides são, né, serzinhos aí que são muito sensíveis. Então, nesse mesmo canal da uretra, vai passar a urina e vai passar o espermatozoide. Para que eles consigam passar pela uretra sem que eles morram, eles precisam passar por outros órgãos que eles recebam esses líquidos, essas composições para fazer a proteção, tá? Então, o espermatozoide vai ser produzido no testículo, armazenado no epidídimo, sobe pelo ducto deferente e começa, né, ou canal deferente, começa a sua saga para receber esses líquidos. Primeiro, eles passam pela vesícula seminal. A vesícula seminal vai oferecer aí um líquido, né, que vai representar 60% do volume total do sêmen. Né, vai facilitar a passagem dos espermatozoides para neutralizar a acidez que a urina deixou lá na uretra. Depois que eles vão passando, a gente tem o ducto ejaculatório. O que é o ducto ejaculatório? Também é o caninho que vai fazer, né, a função de levar o sêmen, que agora é o espermatozoide, junto com o líquido que ele recebeu na vesícula seminal, até a uretra, que é o canal final. Depois, ó, segue o caminho amarelinho, passou pelo canal deferente, pela vesícula seminal, que é esse grãozinho aqui, aí vai passar pela região da próstata. A próstata, né, fica do tamanho de uma castanha. Quando o homem faz aqueles exames de próstata para ver a questão do câncer de próstata, né, agora mudou aí o método de fazer o exame, mas antes era, né, aqui pelo ânus, porque através do ânus, olha aqui a próstata bem do ladinho do reto. Dava para dar, na verdade, para sentir, né, com o tato, o tamanho da próstata. Então, o tamanho correto é mais ou menos o tamanho de uma castanha. Se a próstata, através do toque, o médico detectar que ela tá maior, mais inchada, é porque está ocorrendo problema, né? Tá aí, pode ser um câncer ou alguma inflamação na próstata. Se for detectado que é câncer, alguma coisa assim, o paciente vai ser submetido a passar pelo procedimento da radioterapia, né? Que é a radiação entrando em contato com a próstata para poder parar o crescimento dela. Lembrando que o tamanho dela tem que ser mais ou menos o tamanho de uma castanha. Mas qual que é a função da próstata? Também oferecer líquido, né, para acrescentar ao líquido seminal que já foi adicionado ao espermatozoide, para facilitar a ejaculação. Então, a próstata vai oferecer o líquido que vai dar o aspecto leitoso ao sêmen. Isso aí vai ser, né, oferecido pela próstata, além do odor do sêmen. Depois que passou pela vesícula seminal, recebeu um líquidozinho para auxiliar aí no pH que é deixado na uretra. Passou pela próstata, que recebeu o líquido leitoso e o odor característico do sêmen, vai seguindo e chega até a uretra. A uretra, né, no sistema masculino é maior, porque passa por todo o canal do pênis até chegar ao meio externo. Já no sistema feminino, a gente não tem nada externo maior, então ela acaba sendo até 5 centímetros no máximo. E no homem chega até 17 centímetros, tá? Então, recebeu todo o líquido da vesícula seminal, da próstata. Aqui a gente consegue entender na primeira imagem por que é o mesmo canal.
Aqui em cima, ó, é a bexiga, essa bola rosa, fica armazenada a urina e vai passar aqui, ó, e se encontra, é como se fosse dois canos que fazem uma bifurcação. Então, a urina vem, cai no mesmo canal da uretra que o esperma, tá? Espermatozoide junto, né, com esses líquidos que recebeu da vesícula e da próstata. Aí vai passando pela uretra. Com esses líquidos que foi recebido para neutralizar o pH da urina, que ficou resquícios de urina no canal da uretra, o espermatozoide tem chances de, né, sobreviver até chegar lá para fazer a fecundação do óvulo na mulher, porque a função desse sistema é a reprodução. A uretra também tem a divisão de suas regiões. A gente tem aí a parte prostática da uretra. Quem imagina onde seja a região prostática da uretra? Tem alguém aí? Eu não sei não. Professora, eu imagino que é perto da próstata, né, não? Exatamente. A região que vai passar por cima da próstata é a região prostática, né? A parte prostática da uretra, ela vai atravessar a próstata. Depois a gente tem a parte membranosa, que é essa região que vai passar pelo assoalho da pelve. E a gente tem a parte esponjosa da uretra, que é quando vai passar pelo corpo esponjoso do pênis. É mais a parte final, tá? Além disso, a gente também tem umas glândulas que a gente chama de glândula bulburetrais. São duas glândulas de forma mais arredondada. E essas glândulas ficam próximas à uretra e vão fazer, né, a função de também auxiliar na condução do espermatozoide. Então, ela faz aí a limpeza da via condutora, ou seja, antes do espermatozoide vir, né, com aquele líquido que ele recolheu lá da vesícula seminal e da próstata, as glândulas bulburetrais, elas vão fazer como se fosse uma camada de revestimento na uretra, né, preparando o caminho por onde o espermatozoide vai passar. Então, aquele líquido viscoso que vem antes da ejaculação é como se fosse uma camada, como se fosse não, é uma camada protetora para que o espermatozoide consiga passar, né, com mais facilidade, sem morrer, digamos assim, tá? Todo mundo entendeu até aqui? Sim. Sim. Tá de boa, né? Depois dessas glândulas, a gente tem o pênis em si, né? Que é o órgão de cópula masculino, tá? Ele também tem as suas regiões. A gente encontra aí a raiz, né? Que fica aí bem próxima à região da pelve. A gente tem o corpo, né? Que ele pode ser dividido em corpo esponjoso e o cavernoso. E a gente tem a glande, que é o final. Acho que tem mais imagem aqui. Tá aqui. E a gente tem a glande, que é o final, né, do pênis. Aqui nessa imagem dá pra ver melhor onde é que tá a glândula bulburetral. Fica após a próstata, abaixo da próstata. Então, a gente tem aí regiões também do pênis. Corpo cavernoso, corpo esponjoso, a raiz e a glande. A glande é o finalzinho, tá? O que acontece para que o pênis fique ereto? O corpo esponjoso, ele vai servir, né, como se fosse uma esponja mesmo, onde ela vai absorver sangue. Então, para o pênis ficar ereto, nada mais é do que sangue que vai preencher nessa parte esponjosa aí, vai ficar toda preenchida de sangue e aí vai conseguir ficar ereto. Aqui tem mais imagens da glândula bulburetral, da relação do sistema urinário com o sistema reprodutor masculino. Até aqui a parte da glande. E outra coisa. Existem as glândulas de Thiessen, né? Que são essas glândulas aí que vão ficar no comecinho da glande, bem aqui nessa segunda imagem. O que são essas glândulas? Elas fazem uma lubrificação, vamos dizer assim, né, na glande.
E aí fica como se fosse aquele que a gente conhece popularmente a palavra como sebo, né? É o que fica aí na glândula, na cabeça do pênis, né? São essas glândulas que vão produzir. Então é por isso que a higiene masculina tem que ser bem feita também. E é por isso que existe inflamação nos casos de homens que tem. Que é pregadinho, eu até esqueci o nome da, da patologia. Oi? Mas a gente está entendendo. Tá entendendo, né? Fimose. Fimose. O homem que tem fimose. O que acontece? Quando o homem tem fimose, a pele do pênis ela vai cobrir essa região das glândulas de Tisson. Aí o que acontece? A produção desse sebo, vamos dizer assim, entre aspas, ela continua. Só que não tem como ele fazer, né, a higiene. Então ela vai ficando acumulando ali e vai causar uma inflamação, né? Então passa pelo procedimento aí, né, de terminar e acabar com a fimose, que é cortando pedacinho. Geralmente essa cirurgia é feita ainda criança. Mas existem casos que são feitos aí depois de adulto. Tudo bem? Sim. Agora, a gente vem falando sobre o sistema reprodutor feminino. Tinha uma imagem aqui, eu não sei cadê a imagem na tela principal. Mas enfim, vamos lá. O sistema reprodutor feminino, a anatomia dele é mais simples do que a masculina. A gente viu que a anatomia do sistema reprodutor masculino é uma mistura aí, né? Fazendo um labirinto com o sistema urinário. Já o feminino é tudo mais simples, né? Só a anatomia. A fisiologia que é mais complexa. Eu ensinei para vocês a diferença de anatomia para fisiologia. A anatomia são os órgãos, a forma, né? E a fisiologia é como tudo acontece, qual que é a função, tá? Então, dentro do sistema reprodutor feminino, a gente vai ter ovulação, fecundação, gestação, parto, tudo isso dentro da mulher. Tudo dentro do sistema feminino, tá? Então, a gente tem também estruturas, né, ou órgãos externos e internos também. A gente tem os ovários, as trompas, o útero, a vagina, como os órgãos internos, tá? E a gente tem o monte pubiano, os lábios maiores, menores, clitóris, bulbo do vestíbulo, as glândulas vestibulares com órgãos aí externos. Eu vou deixar na imagem que vocês entendem melhor. Cadê? Aqui, ó. Aqui a gente tem os órgãos externos, né? Monte de Vênus. Gente, eu não sei como explicar, mas assim, popularmente o pessoal chama isso daqui de quê? De testa, de capô, de qualquer coisa assim, né? Oi? Mas o nome, agora vocês vão saber que o nome disso daí é o Monte de Vênus ou Monte Pubiano, tá? Pode ter literatura que encontre Monte de Vênus ou Monte Pubiano. Aí a gente vai ter os grandes lábios ou lábios maiores, pequenos lábios ou lábios menores e a questão dos orifícios, tá? Nós temos aí 2 orifícios diferentes. A gente viu aí, eu acho que, não sei se vocês chegaram a ver, mas saiu aí na TV uma mulher que queria, tava fazendo uma prova num reality, não podia urinar e colocou um OB na intenção de, né, tapear todo mundo aí. E ela não estudou, né? É isso aí que eu ia lhe perguntar. O quê? Se era a mesma coisa, mas não, né, professora? Lógico que não. O outro é outro. Aqui nessa imagem, ó, o meato uretral é o canal onde vai dar o canal da uretra, por onde vai sair a urina. É como se fosse um orifíciozinho de cima. Então, primeiro é o clitóris, tem um monte de Vênus, né? O clitóris, gente, é como se fosse a glande do pênis, né? Só que na mulher. É como se a gente tivesse um pênis também, só que ele é por dentro, né? A gente tem muitas terminações nervosas,
nessa região do clítoris, né? Porque a sensibilidade no homem está onde? Na glande, na cabeça do pênis. Na mulher está no clítoris, tá? Então é como se fosse um pênis mesmo feminino, né? Em tamanho menor. E também é interno, tá? Abaixo do clitóris, ou clítoris, né, que a gente pode encontrar, a gente tem o meato uretral, que é por onde vai sair a urina. Abaixo do meato uretral, que é o orifício por onde ocorre a menstruação, o parto, a penetração, aí sim é a entrada da vagina. São 2 orifícios diferentes, tá? Não confundam. Então vamos voltar aqui. Os ovários. O que são os ovários? Né, são aí órgãos arredondados, têm mais ou menos 3 centímetros de comprimento e ficam aí na cavidade pélvica, né, na região aqui da cintura, vamos dizer assim, né? No pé da barriga, que a gente conhece. Qual que é a função do ovário? Ela vai produzir e amadurecer os óvulos, que são os gametas femininos. Lá no sistema masculino, os testículos vão estar produzindo os espermatozoides e no sistema feminino, os ovários vão estar produzindo os óvulos. Para quê? Para que o espermatozoide produzido lá no testículo venha através da relação, né, e fecunde o óvulo produzido pelo ovário, tá? Além de fazer, né, a produção dos óvulos, os ovários vão fazer a produção dos hormônios. Do mesmo jeito que o testículo masculino vai estar fazendo a produção do hormônio masculino, da testosterona, no sistema feminino, o ovário vai estar fazendo a produção dos nossos hormônios femininos. Quais são? Estrógeno e progesterona. São eles que vão dar as características sexuais femininas e atuam lá no nosso útero para poder desenvolver o embrião, né, caso ocorra a fecundação, tá? Todo mundo entendeu isso? Mais ou menos. Quer que repita? Eu repito. Quero. Tá, então vamos lá. Você compreendeu que lá no sistema reprodutor masculino, os hormônios masculinos e os espermatozoides são produzidos no testículo, certo? Certo. No sistema reprodutor feminino, nas mulheres, a gente não tem testículo, mas a gente tem ovário, que vai fazer essa função. A gente não produz espermatozoide, a gente produz... Recebe. Oi? Só recebe, né? Isso. Recebe, né? Isso, a gente vai produzir o óvulo. O óvulo é o que vai, o espermatozoide vem atrás. O espermatozoide, quando entra no sistema feminino, ele está atrás do óvulo, que é um ovinho mesmo que a gente produziu nos nossos ovários, tá? Então, o homem vai produzir o espermatozoide e a mulher vai produzir o óvulo. Esses óvulos são produzidos no ovário. Aqui, ó, nessa região aqui da primeira imagem. Deixa eu explicar essa imagem para vocês. Isso daqui é o ovário. Isso daqui é a nossa tuba uterina, que antigamente a gente chamava de trompa. É a tuba uterina. Aqui é o nosso útero. Aqui é o nosso canal vaginal e vai descendo. Isso aqui é como se fosse um corpo cortado pra gente ver como é que é por dentro. Ouve. Como é que acontece? Porque uma vez eu tive uma gravidez nas trompas. Vou já explicar isso. É a partir de agora, peraí. Tava falando sobre os ovários, né? O ovário, além de produzir os óvulos, ele vai produzir os nossos hormônios femininos. Aí a gente vem para a tuba uterina. O que acontece? A tuba uterina é o canal por onde esses óvulos vão passar. Nosso ovário produz, né, o óvulo e libera eles. Esse óvulo vai caminhar pela toda a nossa tuba uterina. Quando a gente tem relação, o espermatozoide vai passar pelo canal vaginal, passa direto pelo útero e vai para a trompa, né, que a gente chamava, que agora a gente chama de tuba uterina direita e esquerda, de encontro ao óvulo. Então, o óvulo é produzido no ovário aqui do lado, sai
durante aqui, faz esse caminho da tuba uterina, e o espermatozoide vem em encontro ao óvulo, tá? O espermatozoide vai fazer a fecundação, ele vai entrar dentro do óvulo na região da ampola. O que é a ampola? De novo, as nossas tubas, elas têm aí uma divisão, né, de região, de porção. Então, a região mais próxima do nosso ovário, a gente chama de infundíbulo, tá? Que é essa região aqui, a primeira. Depois dessa região, na voltinha, a gente tem a ampola, que é uma segunda região da tuba uterina. E no final, mais próximo ao útero, a gente tem o istmo. Também é uma região, né, da nossa tuba uterina. Beleza, o óvulo foi maturado, produzido e maturado aqui no ovário, e ele saiu ao encontro, né, do espermatozoide, que veio pelo canal vaginal durante a relação, passou pelo útero e veio aqui fazendo o caminho. O istmo, quando ele chega na ampola, é a região que ocorre a fecundação. O espermatozoide vai fecundar, vai furar o óvulozinho e entrar. O que acontece? Esse óvulo que foi fecundado na região da ampola, ele precisa continuar aquele caminho que ele estava fazendo, indo até o útero. Quando ele chega no útero, esse óvulo vai grudar na parede uterina e vai ocorrer aí o desenvolvimento embrionário, né, que vai virar um feto, depois vai virar um bebê. Quando ocorre a gravidez, tem alguém querendo falar? Pode falar. Daí o espermatozoide vai até a ampola e volta. O espermatozoide vai, eles fazem, eles vão se encontrar, eles vão um de encontro ao outro. O espermatozoide vai, passa pelo istmo e depois para a ampola. E o óvulo, ele faz o caminho oposto, ele vai pelo infundíbulo e para a ampola. Eles se encontram na ampola, o espermatozoide fecunda e o óvulo continua o caminho dele voltando, indo pro istmo, entendeu? Entendi. Quando ocorre a gravidez, né, tubária, que foi o que alguém acabou de falar que teve uma gravidez tubária, é que esse óvulo foi fecundado na ampola, na região da ampola, da tuba uterina, mas ele não continuou o seu caminho para chegar até o útero. Então, o desenvolvimento embrionário ficou ocorrendo aqui mesmo na ampola, tá? E isso não é para acontecer. O certo é que o óvulo fecundado continue o caminho e chegue até o útero. Quando isso ocorre, né, não tem como ocorrer aí o desenvolvimento, né, do embrião para virar um feto, depois virar o bebê, porque aqui não há espaço. Aqui não é o local correto para isso acontecer. Aqui na ampola é só para ocorrer a fecundação, tá bom? Tudo bem? Uhum. Beleza. Aí a gente vem falando do útero. O que é o útero? Vai ser a caminha aí, né, para que o espermatozoide fecundado lá no óvulo se desenvolva e vire o nosso bebezinho, tá? Então a gente também tem regiões aqui, ó, do útero. Lembra, a gente falou do pulmão, a gente falou do coração, né, das suas partes. Então o útero também apresenta suas 3 porções. A gente tem o endométrio, que é a camada mais interna. A gente tem o miométrio, que é a camada muscular, tá? Que é onde é a responsável pelo crescimento, né, do útero durante a gestação e é a parte responsável pelas contrações na hora do parto. E é composto também pelo perimétrio. O perimétrio é a camada mais externa, né? Faz a proteção do útero, ou a gente encontra também como o nome aí de camada serosa, tá? Aqui, ó, onde tem serosa, a gente também chama de perimétrio. Depois a gente tem a camada muscular, que é o miométrio, e a mais interna, que é o endométrio. O útero, além das suas camadas, a gente vai dividir ele também nas suas regiões. Então, a gente tem o fundo do útero, né, que é o finalzinho aqui em cima. A gente tem o corpo do útero, que é o meio dele, né? Faz a comunicação aí com as tubas. E a gente tem o colo do útero, né? Que é a parte mais inferior. Cadê minha seta?
aqui, ó, o colo do útero que fica aqui embaixo, camada mais embaixo, tá? Fica mais próximo à vagina. E é quando a gente vai fazer os nossos exames lá, né, de mulher, que mulher faz exame todo tempo. É para ver como é que tá o colo do útero, tá? O útero é o responsável por alojar o embrião. O que é o embrião? O embrião é quando o espermatozoide fecundou o óvulo. Então, eu tenho um embrião, tá? Caso ocorra uma descamação da parte interna, ou seja, do endométrio, parte interna do útero é o endométrio, né? O que acontece? A gente menstrua. Por quê? O espermatozoide não fecundou o óvulo e esses óvulos precisam sair do nosso corpo, porque o nosso ovário continua trabalhando e produzindo mais óvulos. Então, não ocorreu a fecundação naquele mês, que foi o tempo necessário para o ovário fazer a sua produção de óvulos. O que acontece? A camada interna do útero, que é o endométrio, vai se descamar, vai se dissolver para se limpar, tirar os óvulos que não foram fecundados e renovar essa camada interna do útero, se preparando aí para que caso ocorra uma fecundação, né, esteja tudo bonitinho, novinho aí, para que, né, o feto de embrião vire feto e desenvolva, vire um bebezinho, tá? Todo mundo entendeu o útero também? Sim. Aí a gente vem para a vagina. A gente tem costume de chamar aquilo que a gente consegue enxergar de vagina, mas não é, tá? A vagina é por dentro, é o órgão de cópula. O órgão de cópula masculino é o pênis e o órgão da cópula feminina é a vagina. É um tubo muscular, tem cerca de 7 centímetros de comprimento e vai se comunicar aí, né, com o útero. Então, quando ocorre a relação, o pênis vai penetrar na vagina, que é a região, né, que vai ser o órgão de cópula feminina, e a ejaculação ocorre aqui e o espermatozoide já segue o caminho dele ao encontro do seu óvulo, tá? Então, vagina tem como função receber o pênis no ato sexual, tem como função dar passagem para o feto, né? Quando existe o parto aí normal, e um canal para liberar a menstruação caso os óvulos não sejam fecundados, tá? O que é a parte que a gente enxerga, então? O que a gente enxerga, a gente vai chamar desse conjunto todinho aí, a gente vai chamar de vulva, tá? Então, tudo isso que tá aqui fora é a vulva. Então, o nosso órgão feminino, o que você enxerga se você olhar no espelho, é vulva. Vocês já sabiam disso? Aham. Beleza. Sim. Então, vagina é o canal interno. O que a gente enxerga, esse conjunto aí do que a gente consegue ver, é a vulva, tá? A gente tem o monte pubiano, que é essa região que eu já falei pra vocês, os lábios menores, os lábios maiores, o clitóris e a gente tem o bulbo do vestíbulo. O que são isso? Aqui nessa imagem dá pra ver melhor. O bulbo do vestíbulo, né, vão ser inundados de sangue durante a relação, tá? E vão aumentar o contato do pênis aí com a vagina, tá? Além disso, a gente vai ter a glândula vestibular maior, que a gente conhece como glândula de Bartolin. Por isso que eu deixei nessa imagem para vocês aqui, ó. São esses dois carocinhos aqui do lado, que são essas glândulas, são responsáveis aí, são do tamanho de uma ervilha, né? E elas vão liberar, produzir um muco aí, que dá aquela secreção, a lubrificação para a vagina na hora do ato sexual. O responsável por fazer essa lubrificação são essas glândulas, as glândulas de Bartolin, tá? Então, existe também uma patologia, eu não sei se vocês têm conhecimento, que é quando ocorre como se fosse um entupimento
dessas glândulas, né? Aqui da saídazinha dessas glândulas. Então, a mulher, ela não tem lubrificação. Essa lubrificação, gente, ela também não é feita somente na hora do ato sexual. A vagina, ela precisa estar constantemente, né, úmida, tá? Então, é normal que exista um pequeno corrimento durante, né, os nossos dias aí, mas a gente tem que estar sempre observando aí se tá em excesso, a cor, o odor. E quando a saída dessas glândulas fica meio que entupidas, vamos dizer assim, inflamadas, é uma dor tremenda. E a mulher precisa passar pelo procedimento, tem que ir ao médico, verificar se foi isso mesmo que aconteceu, né? Causa um desconforto enorme, tá? E a senhora sabe por que na menopausa a mulher às vezes não tem lubrificação? Justamente porque o sistema feminino, ele tá parando as suas funções. Então, a gente não tem mais a produção de hormônio adequada, né? Os ovários estão parando de produzir os óvulos, parando de produzir alguns hormônios. Então, esses hormônios, né, que são produzidos pelas glândulas e tudo mais, eles estão sendo produzidos, né, na quantidade menor. Então, o que a mulher tem que fazer? Reposição hormonal. Tem que tomar aquilo que o corpo não está mais produzindo, tá? E a gente... Sim. Oi? Sim. Beleza. Então, a gente tem outra coisa para lembrar aqui nesse sistema, que é a fisiologia do ciclo menstrual. O que é isso? Qual que é a primeira... Como chama a primeira menstruação e como que se dá o final? O final a gente já conhece, né? Que é a menopausa, é a última menstruação, tá? E a menarca é quando ocorre a primeira menstruação. Isso vai variar de uma mulher para outra, né? Em torno de 11 a 13 anos ocorre a menarca, que é a primeira menstruação, e a mulher fica aí, né, vários anos, todo mês, passando por esse processo de ovulação, esperando que seja fecundado o óvulo. E aí chega um determinado momento, né, que a gente vai ter a passar pelo processo da menopausa, que é quando vai parando de ser produzido esses óvulos, né, que a mulher não vai mais poder engravidar. Então, esse processo a gente vai chamar de menopausa, tá? Todo mundo entendeu? Entendi. Então, é isso. Amanhã a gente vai falar sobre o nosso sistema endócrino, vai falar sobre o sistema sensorial e sistema nervoso, fechando o nosso conteúdo, e aí a gente vai para a prática. A gente vai conversar agora lá no grupo para marcar os nossos encontros da aula prática, ver se a gente consegue fazer do mesmo jeito que a gente fez na anatomia 1. Acho que fica bom para todo mundo. E aí a gente vai para as aulas, a gente vai ver de novo algumas coisas que a gente tá vendo aqui, e eu vou mostrar nas peças anatômicas para vocês, tá bom? Então, vamos lá pro grupo que a gente vai se organizar. Boa noite, gente.